O clima no gabinete de Vila Nova é denso. Ele sabe que, para entender a fuga, precisa revisitar o momento em que a fera foi enclausurada. A agente especial Marluce Rivera, a leoa, entra na sala com a postura impecável de sempre, mas o olhar traz a seriedade de quem sabe que o perigo voltou às ruas. Vila Nova aponta para uma pasta de arquivos antigos sobre a mesa. Flashback: a Operação Pata do Leão, Brotóvia, 2025. Vila Nova limpa a garganta e começa a relembrar. Marluce, faz pouco mais de um ano que você e o Senalha cercaram aquele galpão na Vila União. Eu ainda lembro do relatório. O Carcaça não se entregou, não é? Marluce Rivera, com um meio sorriso frio. Nunca. Ele estava cercado por 10 homens do DENARC e o Senalha estava na retaguarda analisando os pontos de fuga. Carcaça usou 2 subalternos como escudo humano e tentou escapar pelos fundos, onde ficava o desmanche de carros. Vila Nova. Mas ele não contava com a sua agilidade. Marluce Rivera. Ele achou que eu hesitaria. Quando ele apontou a espingarda, eu já estava no ponto cego dele. O Senalha deu o sinal, e eu o derrubei antes que ele pudesse puxar o gatilho. O que me marcou naquele dia, Vila Nova, não foi a resistência dele. Foi o que ele disse enquanto eu o algemava no chão sujo de óleo. Vila Nova. O quê? Marluce Rivera. Ele olhou para mim e riu. Sangue na boca, mas rindo. Ele disse: Leoa, aproveita o sossego. Brotóvia é pequena demais para o que está vindo por baixo da terra. O cotoquinho já cavou o buraco, eu só preciso da chave. A conexão presente. Vila Nova levanta-se e caminha até a janela, olhando para o movimento da cidade de Brotóvia. Por baixo da terra. Repete Vila Nova. O Senalha acabou de confirmar que o cotoquinho era o especialista em túneis. Se o Carcaça escapou agora e o cotoquinho foi morto, a chave que o Carcaça mencionou pode ser a localização do que eles esconderam naquele assalto em Porto Alegre. Marluce Rivera. Ou algo pior. Se o Carcaça está solto, ele vai querer retomar o território na Vila União. E ele sabe que eu e minha filha, a Krisha, somos os alvos principais. Vila Nova. Ele não vai agir sozinho, Marluce. Esse vulto cinza que o Senalha descreveu em Charqueadas, ele é o elo profissional. Alguém que não faz barulho. Marluce Rivera. Então eu vou fazer barulho por nós dois. Vou acionar meus informantes na casa do pandeiro. O Chiquinho Balaca, meu esposo, pai da minha filha e um boêmio incurável, ouve tudo o que acontece na periferia. Se o Carcaça pisar em Brotóvia, o chão vai tremer. Enquanto isso, no sistema do DPCF, Felipe Bronson, em sua estação de trabalho, interrompe a conversa pelo comunicador. Inspetor! Agente Marluce! Acabei de cruzar os dados da prisão do Carcaça com as câmeras de tráfego de hoje. Um veículo de uma empresa de manutenção de elevadores saiu de Charqueadas logo após a rebelião. O destino? Brotóvia. Mas tem um detalhe: essa empresa faliu há 6 meses. Vila Nova. O cavalo de Troia. Marluce. Vila Nova, peça ao Senalha para focar na carta que o Cotoquinho enviou. Se o Carcaça matou o arquivo vivo, é porque ele já tem um mapa. Enquanto em Brotóvia o cerco começa a se fechar, nos laboratórios móveis montados no Paz, a ciência forense entrega peças fundamentais, e uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa. Dr. Plutone e doutora Luciana Ponciano chamam Senalha e o delegado Rui Ramos para uma conferência urgente sobre a mesa de perícia. A pista do calcário. O caminho das sombras. Dr. Plutônio aponta para a análise espectrográfica no monitor. O veredito: detetive, o pó de pedra que encontramos no facão e no fragmento de tecido não é apenas calcário comum. É calcário dolomítico com traços de minério de ferro. Esse tipo de composição é específico de uma zona de extração desativada na divisa entre Canoas e Brotóvia. A conexão: existem túneis de drenagem antigos naquela região que passam por baixo de várias oficinas mecânicas. Se o assassino veio de lá, ele não é apenas um funcionário da manutenção, ele tem acesso a equipamentos de escavação pesada.
O mistério do DNA, o perfil inconclusivo. Doutora Luciana Ponciano cruza os braços, visivelmente intrigada com os resultados de sua análise genética. O resultado: Cenália, eu processei o material biológico encontrado no fragmento de tecido do avental cinza. E aqui é onde as coisas ficam estranhas. O DNA é inconsistente. A explicação não é que não haja DNA, é que ele está contaminado de uma forma deliberada. Encontrei marcadores genéticos de 3 pessoas diferentes misturados em uma única amostra de suor e epitélio. É como se alguém tivesse esfregado o avental em roupas de outros presos ou em locais públicos antes de usá-lo. Análise da doutora Luciana. O vulto cinza é um profissional fantasma. Ele sabe como funciona a perícia moderna. Ele não apenas evitou deixar o próprio rastro, como deixou rastros falsos para nos levar a becos sem saída. É um DNA inconsciente, ele está lá, mas não nos diz quem é o dono, apenas nos confunde com identidades que não pertencem ao assassino. O contra-ataque de Cenália. Cenália ajusta o chapéu, o olhar ficando mais afiado. O silêncio no refeitório só é quebrado pelo barulho distante das sirenes. Então o assassino é um artista, comenta Cenália. Ele usa o calcário para nos dizer de onde veio, mas usa o DNA para nos dizer que nunca o pegaremos. Ele quer que olhemos para a pedreira enquanto o Carcaça se move por Brotóvia. Rui Ramos. Mas se o DNA é inconclusivo, como vamos ligar o vulto cinza ao crime? Cenália. Se ele teve o cuidado de contaminar o DNA, ele é alguém que já esteve em um laboratório ou que conhece bem o DPCF. E há algo que ele não pode contaminar: o comportamento. Cenália vira-se para a mãe, doutora Soninha. Mãe, se o DNA não fala, a mente fala. Alguém que planta DNA falso tem um perfil de inteligência superior. Isso não é coisa de bandido de galpão. As buscas nas celas revelam o abismo que separava os 2 prisioneiros, oferecendo pistas visuais sobre suas motivações e o que pode ter selado o destino de Cotoquinho. A cela de Jorge Carcaça, o antro da fera. Cenália entra na cela com um lenço no nariz. O ambiente exala agressividade. As paredes estão cobertas, de cima a baixo, com recortes de revistas e fotos de mulheres peladas, coladas com uma mistura improvisada de pasta de dente e sabão. O detalhe oculto: enquanto outros viriam apenas a fixação de um homem isolado, Cenália percebe algo nas fotos. Algumas imagens têm círculos feitos com caneta vermelha em volta de rostos específicos. A conexão pessoal: Cenália aproxima-se de uma foto de uma modelo loira. No verso, escrito a lápis, está um endereço na Vila União Brotoviana. O raciocínio de Cenália. Carcaça não estava apenas olhando para essas mulheres. Ele estava usando as fotos como um catálogo de alvos ou contatos. Ele nunca saiu mentalmente de Brotóvia. A cela de Cotoquinho, o refúgio da fé ou do medo? Krisha Rivera entra em um cubículo estranhamente limpo. Não há cartazes, não há marcas de brigas. Na cabeceira da cama de ferro, perfeitamente alinhado, está um exemplar do livro de Mormon. A descoberta de Krisha, ela abre o livro. As páginas estão gastas, mas não de leitura religiosa comum. Entre as escrituras, há pequenas anotações numéricas, coordenadas ou códigos de contas bancárias. O testemunho silencioso. Dentro do livro, Krisha encontra uma fotografia antiga e desbotada de uma mulher idosa segurando uma criança ruiva. Atrás da foto, uma frase escrita com letra trêmula: o perdão custa caro, mas o silêncio custa a vida. O insight de Krisha. Ele sabia que iam vir atrás dele. O livro não era apenas para a alma, era o seu cofre. Ele estava tentando se redimir ou comprar a saída de alguém através dessa fé. O confronto de evidências. Cenália e Krisha se encontram no corredor das celas. Cenália: Carcaça estava planejando o retorno ao trono na Vila União. Ele tem nomes e endereços. Krisha: e Cotoquinho estava vivendo sob o peso da culpa. Esse livro dos Mormons tem anotações que parecem um mapa financeiro. Ele não mandou aquela carta para a defensoria por acaso, ele estava pronto para entregar o tesouro em troca de proteção para a família que restou. A conclusão é clara: o vulto cinza não veio apenas libertar Carcaça.
Ele veio buscar o que Cotoquinho escondia no livro de Mormon ou garantir que, se o código não fosse entregue, ninguém mais o teria.